Oi, gente! O que será que é de fato importante para eu observar durante um atendimento individual? A maior parte dos alunos que estão se formando, estão começando a constelar individualmente, eles tendem a ter muita dificuldade em analisar e interpretar o movimento dos bonecos, né? O que significa o posicionamento, como entender as desordens do amor dentro daquela movimentação. Porém, no atendimento individual, isso não é a parte mais relevante para a cura, para a liberação sistêmica. Compreender como funcionam as movimentações, compreender o que aquele movimento quer dizer, entender os posicionamentos, isso é relativamente simples. Pode não haver informações tão disponíveis assim para as pessoas, mas depois de um tempo é relativamente simples. A parte mais complicada e talvez a mais importante é você estar em sintonia com o corpo do cliente. Perceber o que acontece naquele corpo desde o início da sessão, quando o cliente chega para constelar, até o final. Perceber o que acontece no corpo do cliente à medida que você vai adicionando elementos, adicionando bonecos, por exemplo. O que acontece naquele corpo na medida que você escolhe determinados elementos para trabalhar. Perceber o quanto de presença aquela pessoa tem disponível ali com você. Ela está realmente disponível com você? Ela está inteira com você? Ou será que ela dá umas escapadinhas? Sabe aquela percepção de que parece que a pessoa não está ali? O olhar está perdido? Ou de repente ela vai para longe? Às vezes, durante o atendimento, a pessoa se fecha. Então, cruza os braços ou cruza as pernas. Esse é um ponto importante de se observar. O que aconteceu naquele momento em que houve esse fechamento, né, do corpo. Às vezes você vai perceber que o cliente está com alguma emoção presa, um choro reprimido. Então você pode ajudá-lo a dar espaço para essa emoção e permitir que essa emoção passe pelo corpo do cliente. Tudo isso que acontece no corpo do cliente é um sensor para você perceber se o movimento realmente está acontecendo dentro da alma dele ou se está num nível só mental. Às vezes a gente fica tão preso em querer entender, em querer analisar movimentos de bonecos, que nós perdemos o essencial. Os bonecos, eles estão ali apenas como coadjuvantes, como um apoio para você compreender onde estão as desordens do amor e perceber como eu posso ajudar o meu cliente, o sistema do meu cliente, a reordenar essas ordens. Uma coisa importante é você perceber também o que acontece no seu corpo enquanto constelador. Observar o corpo do cliente e observar o seu corpo. Se você já está bem calibradinho, se você já participa de grupos, se você participa como representante em grupos, já até falei sobre isso anteriormente aqui, você vai saber exatamente como que o seu corpo reage diante de algumas informações. Então, um cliente pode sentar do seu lado para constelar individual e de repente você percebe que o seu olhar está muito lá no chão. Talvez é uma informação de que os mortos desse sistema estão querendo ser vistos. Não está nos bonecos esse movimento, não está no teu cliente, está em você. Isso é só um exemplo de movimento, mas o que eu gostaria de deixar claro, para não me estender muito aqui, é você realmente trazer a percepção para o corpo. O que está acontecendo no corpo? O que acontece no corpo? Quais são as sensações? O cliente está presente? Não está presente? Como eu faço para trazê-lo cada vez mais para a presença? Ele consegue olhar os bonecos? Ele consegue perceber o ambiente que ele está? Ele está em contato comigo? Eu estou presente? Eu estou em contato com o meu cliente? Esse é um bom caminho para você começar a aprofundar o seu atendimento individual.